e dizer que é com muita satisfação que venho aqui nesse plenário, nessa segunda-feira, registrar que acabo de chegar de uma viagem a trabalho a Taiwan, na China, nacionalista, aonde pude conhecer, viu, nobre senador Medeiros, realidades importantes que poderia ser, de fato, a realidade aqui também no nosso país. Um país pequeno, uma ilha, né, com um desenvolvimento excepcional, com a capital altamente progressista, que é a cidade de Taipei, onde eu pude ficar os 4 dias dessa viagem, né, com uma conurbação muito grande, aonde os setores importantes, como o da educação, o da saúde, a da segurança e do transporte são prioritários, aonde a gente não vê menor abandonado na rua, onde a gente vê uma sociedade que respeita os bons costumes, que respeita as legislações e que a coisa está andando de uma forma muito adequada. Não pude ir lá, não vi essas milhares de favelas, pessoas morando na situação de degradação, e nessa linha, a nossa medida 759, que nós aprovamos aqui no projeto de convenção PLV 12, né, da regularização fundiária, ela vai ser muito importante para que o Brasil possa resolver as questões dos favelamentos, as questões das moradias, hoje muitas delas irregulares nas nossas capitais, no nosso Amazônia Legal, aqui no Distrito Federal, aonde com a sanção desse importante projeto de lei que nós aprovamos aqui, poderemos resolver o problema de 1,5 milhão de pessoas. Pude ver, novo senador Medeiros, em Taiwan, um desenvolvimento acentuado da micro e pequena empresa, um país que tem mais de 1 milhão de micro e pequena empresa, onde muitos são micro e pequeno empresário, que se juntam, faz o trabalho cada um e depois esses trabalhos são somados a uma grande empresa que consegue formar o produto completo um valor muito mais em conta. Daí a competitividade de Taiwan no mercado mundial de eletrônicos e de outro mercado também. Então, são exemplos que nosso país pode muito bem poder copiar para o bem da volta da geração do emprego, porque, afinal, temos 14 milhões de desempregados e eu tenho certeza que possamos, com medidas inteligentes, tipo, dar mais apoio à micro e pequena empresa, a realmente ter as empresas maiores, ter uma objetividade maior no sentido daquilo que se faz e pegar como exemplo esse aspecto bem-sucedido que transformou essa parte da China, que é Taiwan, um bem-sucedido país. Todo o apoio que a gente puder dar aqui no nosso país ao setor produtivo, à indústria, o comércio, a micro e pequena empresa, né, e o microempreendedor individual, é fundamental para fugirmos dessa crise de desemprego. Também pude ver nas minhas visitas a órgãos públicos, a organização, tipo a empresa do setor elétrico, por exemplo, que é toda pública de Taiwan, onde pude ver uma organização acentuada, né, nesse setor desse país pequeno, pujante, que conseguiu se desenvolver tão rapidamente, né, na sua vida, no seu período de existência. Pude compreender, então, que o servidor público lá em Taiwan, você é um servidor público igual a mim, eu sou da UEMPOG, você é servidor público também. Você ainda continua, né, presidente, servidor público da Polícia Rodoviária Federal. Nós sabemos da importância dos servidores públicos, da importância que o servidor público não está nem para dar lucro, nem para dar prejuízo. O servidor público está para bem atender a população, fazer seu trabalho de forma correta, de forma adequada, fazendo essa intermediação, né? E também um país que para nós é exemplo do bom aproveitamento
das energias alternativas, da energia solar, da energia do lixo, da biomassa. Então, pude, nessa viagem rápida, poder trazer bons exemplos que pautarei aqui no discurso com mais dados, tudo que eu estou fazendo para poder fazer uma prestação de conta. Hoje, senhor presidente, vamos falar aqui sobre um problema que eu não vi lá em Taiwan. Por exemplo, em Taipei, a capital de Taiwan, que é uma cidade enorme, a grande Taipei, tem 4 milhões de habitantes, a mesma aqui de Brasília, que tem 4 milhões e meio de habitantes, onde as pessoas, nobre presidente, ficam um enorme tempo preso em engarrafamentos, tá? Que, então, as nossas vias precisam de investimento, o transporte público precisa de investimento para superar isso. Você mesmo, que é de um estado que tem em Cuiabá, uma obra importantíssima da mobilidade urbana, que já está paralisada há mais de quase 4, 5, 6 anos, com o escândalo que se sucede, tá certo? Com prejuízo terrível para o erário público, e que, com certeza, se aquele veículo é leve sob trilho, ou aquele veículo móvel que é para poder desafogar o trânsito de Cuiabá, fosse definido e executado, isso sanaria muito os engarrafamentos que hoje ainda temos na capital de vosso estado, né? Então, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, gostaria de trazer ao debate um tema que a cada ano tem trazido mais preocupação aos moradores do Distrito Federal e que tenho certeza também é uma questão a ser enfrentada pela maioria das metrópoles do nosso país, como a sua Cuiabá, nobre presidente. Refiro-me aos problemas de mobilidade urbana e à falta de investimento em transporte público de qualidade. No Distrito Federal, senhor presidente, um trabalhador que mora em Planaltina, por exemplo, Planaltina, não sei se você conhece, é a cidade mais antiga do Distrito Federal, uma cidade maravilhosa. Essa pessoa que mora em Planaltina e trabalha no plano piloto, a uma distância, portanto, de aproximadamente 40 quilômetros, tem perdido de 3 a 4 horas diárias dentro de um automóvel. Isso quando não há acidentes nas vias que fazem essa ligação. E essa é uma rotina que atinge não só os brasileiros que moram próximos à saída norte do DF, mas quase todos os trabalhadores de Brasília e do entorno. Vale ressaltar, senhor presidente, que esse cenário tem se agravado a cada dia. Os congestionamentos não são verificados somente nos horários tradicionais de pico, mas praticamente em qualquer horário que se transite pela cidade. É possível encontrar inúmeros pontos de retenção. Isso é um absurdo, tá? Eu vendo lá, por exemplo, mesmo em chuva, que um desses dias que eu tive lá, estava chovendo muito, o trânsito flui bem. Por que aqui, então, nós não poderíamos ter um trânsito que fluísse bem? Os motivos desses problemas são conhecidos há muito tempo, senhor presidente, mas historicamente parece que não são objeto de grande preocupação pelos gestores do Distrito Federal e outros gestores também das nossas metrópoles. Além disso, se os trabalhadores que possuem um automóvel já perdem inúmeras horas diárias no trânsito, aqueles que dependem exclusivamente do transporte público são ainda mais vitimados por esse movimento pendular diário. São poucas as opções de transporte, limitados horários e precárias condições de modais disponíveis. Basta verificar as enormes filas que se formam nos principais pontos de embarque de Brasília, senhor presidente, e também nas outras capitais, bem como a grande quantidade de ônibus que saem lotados para se confirmar o que estou dizendo. Situação semelhante ocorre com o transporte metroviário, que além de não ter a quantidade de trens suficientes para atender a demanda dos brasileiros, já há anos não testemunha investimentos para a expansão de suas linhas. Eu sou presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, que tem Vossa Excelência como secretário da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, com 100 números de senadores e deputados, quase 400 parlamentares que fazem parte conosco da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura. Quero deixar claro que o Brasil precisa investir nessa área. Essa área é basilar, essa área é fundamental. E exatamente nessa discussão que a gente está fazendo aqui sobre a questão dos engarrafamentos urbanos e da mobilidade urbana, a infraestrutura é tudo para nos livrar disso. Por isso que nós aqui, né, nobre senador Medeiros, criamos a Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura. Espero ainda esse ano a gente está fazendo um seminário sobre ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Quero contar com Vossa Excelência para a gente junto estar discutindo ações importantes nesse setor para que o Brasil não continue convivendo com esse grave problema dos engarrafamentos. Toda essa conjuntura, senhor presidente,
é um incentivo ao transporte individual, lamentavelmente. É carro em cima de carro. Tem mais carro até do que gente na rua. Se posso transitar em veículo próprio, com mais conforto e previsibilidade, por que iria tomar um ônibus cheio? Essa é a pergunta que a maioria se faz. Dados trazidos pelo Boletim Estatístico do DETRAN do Distrito Federal refletem esse entendimento. Em 10 anos, de 2005 a 2015, o número de automóveis praticamente dobrou. Em agosto de 2016, nossa frota chegou a contar com mais de 1,6 milhão de veículos, um crescimento de 3% em relação ao ano anterior, mesmo em um contexto de profunda crise econômica. Trata-se de um sintoma claro da falta de investimentos em transportes públicos em Brasília e também isso repete em outras capitais, senhor presidente. Nas grandes metrópoles europeias e nas cidades asiáticas, igual Taiwan, que acabei de vir lá agora de Taipei, que tem testemunhado grande crescimento, senhor presidente, é perceptível que o aumento da oferta de meios de transportes coletivos proporcionou um desestímulo à aquisição de veículos para uso particular. O estabelecimento de rodízio de veículos, de pedágios urbanos e as limitações de vagas de estacionamento só foi possível com a contrapartida de um sistema que integrasse diversos modais, como o metrô, o trem, os veículos leves sobre trilhos, ônibus, bicicletas e tantos outros com qualidade e confiabilidade. E preço justo, evidentemente, porque a tarifa urbana, a tarifa pública do transporte tem que ser um preço acessível à população. Tenho a convicção de que o mesmo entendimento pode e deve ser produzido no Brasil. Vale ressaltar que aqui já dispomos de inúmeras vantagens comparativas com relação a outras metrópoles, como a própria concepção do planejamento urbano, bem como uma menor necessidade de desapropriação, que em geral são bastante onerosas. No curto prazo, é possível ampliar o número de ônibus, de pontos de bicicletas compartilhadas e ciclovias, além de incentivar, senhor presidente, políticas de compartilhamento de veículos, como já faz o próprio Senado Federal, já que, em geral, um automóvel tem transportado apenas o próprio motorista. A política de mobilidade urbana, senhor presidente, tem adquirido cada vez mais contornos de prioridade para os moradores de Brasília. É fundamental que os dirigentes do GDF tenham a sensibilidade de tirar o projeto do discurso e, finalmente, efetuar os tão demandados investimentos em transporte público de qualidade para a nossa cidade, senhor presidente. Os recursos que agora estão sendo investidos na ampliação do número de faixas nas rodovias e criação de novas vias na saída norte da cidade poderiam ser investidos em uma linha de trem ou de veículos leves sobre trilhos, ligando a rodoviária do Plano Piloto até Planaltina, uma observação que eu fiz. Os resultados seriam muito maiores e melhores. Ao contrário de incentivar o uso de automóveis, estaria o governo local incentivando o transporte público não poluente de melhor qualidade, que é exatamente o transporte de trem, veículos leves sobre trilhos. O mesmo pode ser feito na saída sul. Há décadas a população clama por uma via férrea ligando o Plano Piloto à Lusiânia. A população que sofre todos os dias com o trânsito violento, engarrafado e desumano daquela região nunca se conformou em ver uma linha férrea subutilizada, correndo quase em paralelo à rodovia. Estudos foram feitos e engavetados. Recentemente foi anunciado o início de um estudo novo, mas depois nada se comunicou mais ao povo. As pessoas me perguntam se é um novo engodo. Eu espero que não seja. Fui em Taiwan, inclusive, para discutir e conversar sobre a questão do transporte urbano. Já falei do trem rápido de ligação entre Brasília e Anápolis e Goiânia, mas precisamente mais do que isso, o famoso Expresso Piqui. A região de Santo Antônio, Águas Lindas e mesmo o entorno do Distrito Federal, em direção a Badiânia e Alexânia, pode e deve ser servidas de uma malha ferroviária metropolitana. São centenas de milhares de pessoas que poderiam deixar seus automóveis em casa e se deslocar, senhor presidente, via um transporte público de qualidade. Isso sem falar que uma rede de transporte dessa magnitude irá impactar muito positivamente no planejamento urbano e na descentralização econômica. Brasília clama
pela consequência e pelo encaminhamento de fato do nosso Expresso Piqui, senhor presidente, que seria uma linha de trem rápido que ligaria Brasília, Anápolis, passando por Alexânia, passando por Abadiânia e Goiânia, a capital de Goiás, diminuindo muito o trânsito pela BR-060. Brasília clama pelo aproveitamento melhor da sua ferrovia, que liga aqui a capital a Lusiânia, passando por Cidade Ocidental, por Valparaíso, também aproveitando passageiros do Novo Gama e outros que poderiam ser integrados e tendo, consequentemente, uma velocidade muito maior e pondo fim aos engarrafamentos. E Brasília clama para que cidades tipo Planaltina e outras, ao invés de ficar ampliando as suas rodovias, e que se invista em construir de fato o veículo leve sobre trilho. Precisamos sim duplicar algumas vias que ainda não são duplicadas, como a saída para Braslândia, DF-080, como a ligação que se faz Planaltina DF a Planaltina Goiás, que é uma duplicação simples, que deve ser feita, evitando horas e horas perdidas no trânsito. O reino dos automóveis, senhor presidente, precisa ser substituído por trem, por metrô de qualidade. Não tem como explicar ao povo da nossa região os motivos de tamanho descaso da demora disso acontecer. Não entendo mesmo o porquê de nossas autoridades locais deixar essa questão de lado, como hoje vem acontecendo. Essa é a observação que eu gostaria de dizer hoje, senhor presidente, e dizer, claro, que Vossa Excelência estava aqui pronunciando antes de mim, assuntos éticos importantes que o brasileiro precisa acompanhar o seu dia a dia com mais tranquilidade. O brasileiro precisa estar fazendo as cobranças certas nos lugares corretos, não deixar se engambelar com nenhum tipo de informações indevidas ou deslocadas, né? E que venha a lutar e defender seus direitos nas legítimas instâncias. É exatamente por isso que nós estamos aqui no Senado, que estamos ali na Câmara, estamos nos diversas repartições, defendendo o povo. Eu, como relator da CPI da Previdência, senhor presidente, eu tenho visto que realmente tem um problema grave, porque quem deve não paga, e não pode ser nós, eu e você, que somos servidores públicos, nem os aposentados, nem os trabalhadores que vão pagar essa conta dos grandes devedores, como hoje, por exemplo. Ouvimos os devedores do setor bancário, o setor que mais lucra nesse país, que tem que pagar seus bilhões que deve para a Previdência, porque se tem algum rombo da Previdência, se tem algum problema, é problema de gestão, e que precisa ser sanados, e não querer jogar esse peso aos aposentados, aos trabalhadores e nem aos servidores públicos, porque essa turma tem seu desconto religioso todo mês no seu contra-cheque. Não é isso, senhor presidente? Então, agradecido a Vossa Excelência, quero mandar um abraço a todos e dizer que estamos firmes nessa casa, na defesa da ética, da moral, da família, da vida e do meio ambiente para um Brasil e uma Brasília melhor. Muito obrigado, senhor presidente.